Pois não, doutora Franciele, seja bem-vinda. Não sei nem como é que eu posso dar o nome disso aqui, isso é um programa, é uma entrevista. A gente está fazendo um canal de comunicação que é novo na cidade, que é o Busque News, que ela só está vendo aí, e a gente está bolando aí uma programação mais voltada para o digital, né? Então, a gente está procurando fazer formatos dessa forma digital, e esse aqui é um novo formato que a gente nem deu nome ainda, mas a gente já está trazendo pessoas aqui, porque o propósito é justamente isso, é colher na fonte, é ouvir as pessoas comuns também, dar voz à população. E eu mesmo, com tanta experiência nesse ramo da segurança, da justiça, eu acho que eu estou talvez um pouco desatualizado, eu também queria me atualizar. Porque mesmo tendo sido policial durante muitos anos, promotor e juiz, eu não consigo entender mais como é que a polícia trabalha. Porque eu fui policial naquela época ainda da ditadura, dos anos de chumbo, né? Então eu conhecia aquela velha polícia. E hoje eu conheço a nova polícia pelos jornais, não tenho acompanhado tão de perto assim a atuação do trabalho da polícia. Mas o que eu percebo é que, porque nos últimos 25 anos como juiz eu fiquei em vara civil também, né? O que eu percebo é que está quase impossível trabalhar, né? A inversão de valores é tão grande e as ideologias vão se enfronhando no direito, então, e moldando a cabeça das pessoas, né? Dos profissionais. Eu acho que está eu acho que eu quero saber da senhora, eu acho que deve estar muito difícil trabalhar na polícia hoje em dia, com essa doutrina que rege, vamos dizer, rege o país, né? Então, o que a senhora me diria, doutora? Eu quero saber como é que é hoje trabalhar na polícia. Doutor, bom dia, né? Cumprimentar a todos aqui, agradeço o convite para falar um pouquinho de segurança pública, especialmente da Delegacia de Homicídios daqui de Montes Claros. Eu tenho 15 anos que eu estou na Polícia Civil. Antes de ser delegada, eu fui investigadora durante 3 anos e tem 12 anos que eu estou como delegada. Já passei por diversas delegacias em Janaúba, desde a Delegacia da Mulher, Furtos e Roubos, Corregedoria, e hoje eu estou aqui na Delegacia de Homicídios. Eu falo que a Delegacia de Homicídios é uma delegacia muito completa, porque você consegue ver a investigação desde o início até o final. E eu falo que uma investigação bem feita não é aquela que conclui o inquérito e mandou para a justiça. É aquela que a gente continua acompanhando e consegue ver aquela pessoa condenada, cumprindo pena. E realmente isso é muito difícil, né? Então, trabalhar hoje, respondendo a pergunta do senhor, é muito complexo, porque hoje nós temos, a cada dia, né, legislações que impedem a pessoa, desde o início, do início da investigação, ficar presa até o final. Então, muitas vezes, a população, de forma geral, tem aquele sentimento de impunidade mesmo que tem, porque, às vezes, a polícia, né, a polícia militar, a polícia civil, os órgãos de segurança como um todo, faz todo o serviço, prende em flagrante, aí depois é investigado, conseguiu comprovar ali a sua culpabilidade, sua responsabilidade. No entanto, a legislação entende que aquela pessoa não tem requisito para ficar preso preventivamente, que ela pode responder em liberdade. Então, isso gera, de fato, um sentimento de impunidade. E eu falo que até para os policiais mesmo, que são vocacionados, que pode parecer que não, mas muitos policiais vibram mesmo quando eles conseguem ver o resultado final da investigação e eles conseguem, né, ver que aquela pessoa ali foi responsabilizada, cometeu um crime grave e está em liberdade. Então, hoje, diante de toda, né, situação legislativa que a gente tem no país, de benefícios, né, que são aplicados assim, de forma exacerbada, trabalhar como policial, de fato, é muito complexo, é muito difícil. Pois é. Nós chamamos a senhora aqui, despertou a atenção da cidade também, foi aquele crime lá do Vila Forte, né? Sim. A brutalidade de um crime daquele.
uma moça tão nova ser assassinada daquela forma, e eu vou falar sinceramente com a senhora que eu não acredito mais nada. A punição no Brasil, nem para casos extremos, é muito difícil. Naquele caso, eu acho que não escapa, mas também é um caso extremo, né? Sim. Mas eu não sei, eu vejo aí, eu leio bastante, eu acho que o índice de apuração de crimes de homicídio no Brasil, eu acho que está em torno de 30%, né? Falando de homicídio de uma forma geral. Agora, o que depois de julgado vai efetivamente condenado e cumprir pena é um número muito menor. A senhora tem essas estatísticas? Ó, esse caso que aconteceu aí no Village Fall, eu falo que tem alguns casos que mexem mais com a gente. Eu falo que esse caso, ele é um dos casos que eu vou guardar, né, na minha caixinha ali, que me marcaram, né, na minha atuação policial pela crueldade, pela brutalidade que ele foi praticado. A vítima ali sofreu 15 facadas, inclusive quando eu vi o laudo de necropsia, apesar de ter assistido televisão e ter visto ali a crueldade, né, ter investigado o caso, mas quando você viu o laudo de necropsia, você vê a tamanha brutalidade. Foram 15 facadas que atingiram, inclusive, órgãos internos daquela vítima, decepou um pedaço do braço dela. Então, assim, muitas pessoas tentaram intervir, mas pelo fato dele estar com uma réplica de fogo, isso impediu que as pessoas se aproximassem. Esse caso foi extremo, inclusive, doutor, nós tivemos uma alteração legislativa na parte dos crimes de feminicídio ano passado, que a pena hoje é de 20 a 40 anos, esse caso específico. Acompanhei. Aí eu vi algumas pessoas falar, não vai ficar pouco tempo na cadeia. Eu acredito que para ele progredir de pena, ele tem que cumprir 55% da pena. Ele vai ficar muito tempo preso. Lógico que para os familiares da vítima, para a gente, era só uma prisão perpétua ali, né? De tamanha brutalidade do caso. Mas acredito que ele vai cumprir muito Doutora, tempo. Mas se ele pegar lá na frente esses juízes ideologizados aí, um juiz não tem que cumprir lei nenhuma mais hoje no Brasil, não. O Brasil é um país sem lei. Então, só está falando dentro da perspectiva legal. Dentro da perspectiva legal. Mas a senhora vai ver, nós fizemos uma reportagem sobre os casos aí dessas audiências de custódia. A lei não está sendo cumprida em nada ali. O juiz, normalmente esses juízes muito ideologizados, com essa ideologia revolucionária, eles escolhem vários criminais para atuarem, né? Isso tem muito disso. Então, eles subvertem o direito todo, entendeu? Então, eles não têm punição para nada disso. Quer dizer, o próprio procedimento, porque o juiz pode interpretar a lei material substantiva, mas a lei processual não. O juiz é obrigado. O processo é uma coisa obrigatória. É um manual que você tem que seguir. O juiz não segue processo e não acontece nada. Então, apesar do crime grave, mas lá na frente alguém vai acabar dando... Pode acontecer, né? Nesse caso específico, né, sob perspectiva legal, acredito que ele vai ficar muito tempo preso ainda, mas a gente tem que entender também que quem aqui julga ele são pessoas comuns, né? Não vai para o tribunal do júri, pessoas comuns. E eu, particularmente, doutor, eu até sou professora também, eu falo isso em sala de aula, eu sou contra um pouco o Instituto Tribunal do Júri, sabe? Eu não sou contra um pouco, não, eu sou totalmente contra. Porque se a gente pensar, inclusive, eu já trabalhei em vários casos que era patente uma situação ali, né, ficava patente de que poderia ser um latrocínio e tal, e o advogado, às vezes, querendo forçar para um homicídio. Porque quando vai para o lado latrocínio, vai para a justiça comum, é julgado nos moldes da lei mesmo, mas quando vai para o tribunal do júri, é quem atua melhor, são pessoas, às vezes, né, que não têm conhecimento de lei, então a pessoa forma um teatro ali e a gente acaba tendo aquele sentimento maior de impunidade mesmo. Então, neste caso específico, vai para o tribunal do júri, mas eu acredito que diante
diante da crueldade que foi praticada, é um caso extremo, acredito que a pessoa vai ficar muito tempo, né? E a família sofreu muito mais ainda, porque nesse caso específico ela deixou uma carta, e foi o que mais me mexeu comigo. A carta começava assim: a mãe descobriu essa carta 3 dias depois da morte dela. Infelizmente, eu morri. Ela sabia que ia morrer. Ela sabia que corria risco de morte, né? E, às vezes, por uma descrença, né, com a polícia, ela não procurou a polícia. Mas aqui eu aproveito até o espaço para falar que toda vez que a mulher sofre qualquer tipo de violência, ela tem que pedir apoio para a polícia. Por quê? Quando a mulher tem uma medida protetiva, a polícia começa a fiscalizar. E o descumprimento de medida protetiva é prisão preventiva. Então, por mais que a pessoa tenha essa descrença, eu falo que a polícia faz muito, né? E tem uma atuação bem efetiva diante de crimes ali contra a mulher. O senhor comentou no início sobre a taxa de elucidação de crimes de homicídios, né? De fato, a taxa de elucidação de homicídios, né, em âmbito nacional, acho que gira em torno de 30% mesmo. Ano passado, nós tivemos aqui em Montes Claros a taxa de elucidação de mais de 60%. Eu falo que hoje nós tivemos muito uma mudança de perfil aqui na cidade de Montes Claros. Se a gente parte do pressuposto que ano passado nós tivemos 36 homicídios consumados e em 2012 tivemos 123, hoje a gente teve uma redução de quase 70% dos crimes de homicídios. Hoje os homicídios aqui em Montes Claros são a maioria de crimes passionais, que de certa forma, né, apesar da investigação de homicídio sempre ser complexa, é diferente de um crime envolvendo ali disputa por ponto de tráfico de drogas, né? Que a polícia apura que um grupo é responsável pelo homicídio do outro, mas às vezes para individualizar aquela conduta é muito difícil por conta dos elementos que são produzidos dentro de aglomerados, que é muito mais difícil, rege a lei do silêncio, né? Quem é que fala corre risco de morte. Então eu falo que hoje, diante da atuação da polícia, os crimes têm outro perfil. Inclusive, nós fizemos uma operação, a Polícia Civil e a Polícia Militar, no início do mês de janeiro, chamada Efeito Dominó. Estava tendo uma série de tentativas de homicídio lá na região de Santa Cecília. Foram cumpridas prisões temporárias, mandados de busca e apreensão. E desde então, não teve nenhuma tentativa de homicídio desde o ano passado, de dezembro do ano passado, até hoje, em razão, né, dessa neutralização de líderes criminosos que atuam nessa região. Então, né, o papel da polícia é neutralizar organizações criminosas para não acontecer o que acontecia há 10 anos atrás. Na época lá do Marlboro. Ninha e Marlboro, exatamente. Mas, doutora, deixe-me dar o meu palpite. Sim. Talvez a senhora não tenha a experiência que eu tenho ainda, mas eu tenho uma visão um pouco mais pessimista disso aí. Olha, combater o crime de droga por esse caminho, para mim, não faz muito sentido. Porque se hoje, eu estava conversando com o prefeito esses dias, ele estava me falando que consegue se rastrear na fazenda, por exemplo, se o satélite lê lá se ele desmatou tantos por cento, 1% da fazenda, tudo consegue ler. Será que o satélite não sabe aonde está sendo a droga, está sendo plantada, onde ela está sendo... Por que não se mexe com isso? Por que se fica atacando a questão da droga nas pontas? Não, eu concordo perfeitamente com o senhor, doutor. Essa questão desses trabalhos de formiguinha que a polícia faz, pega ali 20 porções de maconha. Isso não vai resolver mesmo o serviço da droga, não. Né? Isso são medidas ali paliativas. A gente sabe que hoje a polícia, para ela acompanhar as organizações criminosas, um investimento que tem que ser feito em tecnologia. Né? Hoje, as organizações criminosas, elas trabalham com inteligência artificial, elas trabalham com tecnologia de ponta. E hoje a investigação que era feita, por isso tem conhecimento disso, que era feita há 10 anos atrás, 20 anos atrás, de oitiva de testemunha, isso não funciona mais não, ninguém fala nada. Hoje a questão tem que ser feita através de meios extraordinários de investigação, de fato, através de tecnologia. E a polícia faz isso, mas isso são trabalhos extremamente complexos que levam tempos. Aqui mesmo em Montes Claros, nós temos uma delegacia especializada, chama de Delegacia de Investigações Especializadas. Essa delegacia
investe-se muito nela, investe nos policiais dela, para que ela possa fazer o papel de realmente atacar isso. Porque a gente sabe que é isso que vai ter um impacto positivo na redução criminal. E não nesses trabalhos de formiguinha, que é importante que se faça também, mas a gente sabe que não resolve o problema como um todo. Principalmente, eu acho, doutora, que é uma questão muito simples. Eu fui, como a senhora sabe, eu fui policial durante 8 anos, delegado, e eu me espantava naquela época com a facilidade que eu achava tudo. Eu chegava numa cidade e logo eu sabia de tudo. Eu atuava logo. Várias comarcas que eu passei na minha vida, eu fiquei 40 dias. Porque eu já cheguei ali, já identifiquei aonde que a cidade estava a máfia ali, já atuei ali em cima. Eles me carregaram dali rapidamente, me deram um jeito de eu ir embora dali, porque a minha teoria é que no Brasil não tem crime escondido, não, doutor. Tá tudo na cara da gente. Só não pode atuar contra algumas pessoas. Então, por exemplo, dizem que o Supremo agora se arvorou em defensor da Constituição, guardião da Constituição e da democracia, e não sei o quê. Para mim, o Supremo é guardião da impunidade nacional. Eu, como juiz, eu sempre tive a impressão de que todo trabalho que eu fizesse aqui em cima seria derrubado lá embaixo, seria derrubado lá em cima. Então, essa democracia, para mim, ela é falsa. Ela é uma igualdade totalmente falsa. A gente sabe, não precisa de ninguém, a gente não aprende isso na academia de polícia. Eu fiz 2 academias de polícia, eu fiz academia de juiz, promotor. Ninguém ensina que você não pode atuar contra esse ou aquele. Mas o policial sabe, sem ninguém falar, os limites da atuação, com quem que ele pode ou não pode mexer. Nós estávamos falando aqui agora, antes da nós iniciarmos nossa entrevista, que o STJ, até aquela abordagem, a busca pessoal, a busca veicular, estão criando resistências a essas coisas que para mim são muito simples. Porque eu fui parado pela Blitz há pouco tempo atrás em Curvelo, eu estava com minha família no carro, eu dei minha carteira de motorista, o policial pediu para abrir o porta-malas. Quando eu fui abrir, ele viu que tinha criança no carro e dispensou. Falei, não, de forma alguma, eu vou acompanhar o senhor lá, vou abrir. Eu fiz questão, porque isso não me ofende em nada. É fazendo um dever deles, né? Agora, para o STJ, esses juízes ideologizados que a política põe lá dentro, isso ofende o cidadão, abrir um porta-malas de um carro, separado numa busca, numa blitz. Quem me ofenderia separar numa blitz? Eu mesmo ser algemado não me ofende em nada. É uma defesa até ser algemado, porque ninguém sabe o que a pessoa é capaz. Entendeu? Eu falo, doutor, que nós somos corresponsáveis pela segurança pública, nós somos corresponsáveis, né, pelas leis que todo dia são promulgadas, porque se a gente parte do pressuposto, né, que o STF não é mais um órgão jurídico, ele é um órgão político, assim como, né, o próprio STJ, quem coloca, né, os ministros lá dentro são políticos, nós somos responsáveis pelos representantes que nós escolhemos também. Então, assim, hoje, se a atuação da polícia ela é limitada, e eu falo que mais difícil do que a atuação da Polícia Civil é a atuação da Polícia Militar. Então, para a Polícia Militar fazer uma abordagem pessoal hoje, tem que justificar os requisitos que permitam ali. Agora, pensa comigo, quantas pessoas, né, quantas armas foram tiradas de circulação em razão das abordagens pessoais que são feitas, né, pela Polícia Militar, que está ali na linha de frente. Quantas armas foram retiradas dentro de veículos por conta da abordagem veicular. E diante de todas essas, né, novas súmulas, decisões aí do STJ, está cada dia mais difícil exercer a função, principalmente da Polícia Militar. Né? Às vezes a Polícia Militar vê o cara lá dentro, né, entrando para dentro com uma porção de droga, prende em flagrante, é considerado prova ilegal. E eu falo hoje que até para a polícia trabalhar, né, para quem tem família, tem medo de trabalhar, porque está trabalhando ali com medo de responder um processo administrativo, depois toda hora. Então, a gente trabalha hoje pisando em ovos, né, com medo de perder o cargo, de deixar de dar o sustento para nossa família. Mas isso é consequência, né, dessa corresponsabilidade que eu falei com o senhor. Mas eu adianto para o senhor, doutor,
que mesmo diante disso tudo, né, a polícia, ela tem muita gente vocacionada, sabe? Que mesmo diante disso tudo, eu falo que eu me considero uma pessoa vocacionada, eu sempre quis ser delegada. Eu entrei no curso de Direito, eu lembro, querendo ser delegada, na metade do curso de Direito, passei para investigador, continuei pegando ônibus, estudando. Então, assim, a gente internamente sofre, né, com todas essas decisões, sofre quando a gente pega o inquérito, não consegue finalizar, né, diante de tantas barreiras, né, legislativas que existem. Eu falo que, apesar de ter 15 anos de polícia, eu consigo enxergar, né, lógico, a experiência do senhor é muito maior, mas eu consigo enxergar 15 anos atrás uma polícia e hoje outra polícia, diante de todas essas decisões. Eu falo, teve um caso específico, quando eu trabalhava na Delegacia de Crimes Sexuais, lá em Janaúba. Ficou bem apurado, foi um serviço da Polícia Militar, da Polícia Civil, que recebeu informações de um abuso sexual de uma criança. E a Polícia Militar entrou lá, prendeu o cara, né? Ele era pedófilo. Dentro do computador dele tinha várias pastas, assim, com várias imagens de crianças nuas, né? Consequência da pedofilia mesmo. E foi em 2016. Em 2016 tinha acabado de sair aquela decisão do STJ de que para ter acesso a computadores, a celular, precisava de autorização judicial. A operação foi antes da decisão. Aí foi feita toda a perícia, tudo, pegou, e o cara foi iniciado lá. Ele foi absolvido. Ele foi absolvido porque a juíza entendeu que o inquérito só tinha provas ilegais. Ou seja, foi feita toda a perícia sem autorização judicial. E olha, isso foi antes da decisão. Lógico, a decisão foi mais ou menos no meio de 2016 e foi absolvido. E até hoje, né, a população, nesse caso teve bastante repercussão, tem esse sentimento de impunidade, né, porque o cara já tinha passagens por crimes sexuais, teve uma criança de 8 anos, tinha sido abusada, né, por ele, ainda pegou coisas dentro do computador e ainda foi absolvido. Então, claro, é isso que eu falei com a senhora, são juízes ideologizados. Infelizmente, tem muitos. A esquerda e a direita, né? Mas, doutora, eu falo que quem atua, eu falo que, assim, sem questões políticas, né? Sem adentrar em questões políticas, mas eu falo que quem atua de acordo com a lei não erra. Então, minha atuação hoje, ela tem que ser estritamente legal, né? Quem atua com a lei não erra, apesar de que a gente sabe hoje que muita gente ultrapassa as percepções legais que nós temos, mas se a gente tem uma lei hoje, se quem está fazendo a lei, independente, né, que sejam pessoas que coadunam ou não com a nossa ideologia, essas pessoas estão lá. Então, eu acho que a gente tem que cumprir a lei. Como que ela está posta mas hoje? Eu acho que a senhora está sendo ingênua, doutora, com respeito. Ninguém mais cumpre a lei nesse país. Eu tenho vários exemplos. Tem processo mesmo que eu sou parte. Eu testemunho que não existe mais lei nesse país. Agora, olha para a senhora ver uma coisa. Com relação àquele crime do Vila Forte, por exemplo. A senhora, como professora de direito, processo ou penal? Dos dois, processo penal e penal. Pois é. Então, o crime lá do Sérgio Cabral, lá que é um réu confesso de não sei, aquela pessoa que se confessou viciada em roubar. Ele está solto. Você acha que é a lei? Claro que não é a lei. Não, sim, eu não vou ser ingênua de falar que isso não existe, né? Isso, mas, assim, se a gente entender que é só isso, a gente não trabalha. Né? Por isso que eu pergunto se a gente entender que esses casos, né, e internalizar isso, a gente não trabalha. Se a gente a lei não vai ser cumprida nunca, a gente não vai fazer o papel. Por isso que eu comecei essa entrevista perguntando à senhora como é que se trabalha na polícia com tanta descrença hoje em dia. É complicado. No sistema. Mas eu acho que se cada um trabalhar de acordo com as suas perspectivas, né, com seus valores, né, e assim, acreditar, porque se a gente não acredita, se a gente parte que sempre é assim, né? Porque tem muito boas pessoas ainda em todos os lugares, né, doutora? Em todas as instituições ainda tem bons policiais, bons juízes. Sim. Então,
Infelizmente, isso não é a regra, né? Não é a regra. E isso, pelo contrário, ajudar, ser bom policial, não ajuda na carreira da senhora, pelo contrário. Se a senhora for uma delegada puxa-saco, é o que basta. É o que basta. Se a senhora for trabalhar demais, ver coisas demais e mexer com interesses de algumas pessoas, aí ela vai incomodar. Entendeu? Então, parece que é um desincentivo a trabalhar. Isso eu concordo absolutamente com a senhora, porque na minha época de policial, como eu falei, na época da ditadura, existia, eu não sei se existe mais aquele método que a gente trabalhava, a gente fazia campana, a gente acordava de madrugada para pegar o sujeito na cama, aquelas coisas todas. Existe, faz muito, né? Às vezes tem resultados positivos. Eu falo que são esses métodos mais ordinários mesmo de investigação, mas hoje a polícia caminha mais para os métodos extraordinários mesmo, a utilização de tecnologia, análise de celulares, né, de recuperação de mensagem apagada, de apps. Então, hoje são mais esses métodos que levam a investigação mesmo de qualidade. Um outro caso que eu atuei, não sei se o senhor recorda, foi até o que marcou meu início da carreira e que, assim, hoje, né, que eu estou na delegacia, foi o homicídio do Alexandre Barra, daquele advogado aqui em Montes Claros. Não sei se o senhor, também foi de uma cura que eles enterraram, concretaram esse advogado. Inclusive, eles foram julgados, né? Foram 5 autores, eles foram julgados recentemente. E todos eles foram condenados. Então, pelo júri, né? Pelo júri. Então, isso que é satisfatório, é você saber que dentro daquela investigação foi cercado de todas as formas, chegou lá e a pessoa foi condenada. E nos termos da lei vai cumprir o que a lei determinou. Mas olha para a senhora ver, doutora, eu como juiz, eu fui procurado no fórum diversas vezes, algumas vezes, mesmo não sendo juiz, não estando na vara criminal, mas tentando a família interceder, aquele caso do bailarino Igor, por exemplo, os pais, né, me procuraram algumas vezes, tentando agilizar aquele processo do Igor, né? E depois de tantos anos, tanta luta da família, acabou praticamente, eu não sei, não acompanhei o fim exatamente, já morreu o acusado, né? Mas, é assustador, porque a senhora como professora, eu acho que o erro crucial disso aí é o processo penal. Um academicismo, uma meia dúzia, porque a democracia é o governo da maioria. Mas isso é falso, é uma farsa, porque a maioria não está mandando, apitando nada. Quem manda são as minorias, porque as minorias, elas são organizadas. Elas são financiadas por grupos, igual o feminismo. Tem quem financia, são grupos aguerridos, e a maioria ela é representada por políticos, que hoje não manda mais nada. Político, hoje, um prefeito, uma cidade, ainda tem, a pessoa ainda vota num prefeito, mas um deputado você não vota em ninguém, porque o sujeito já tem 50 prefeitos que ele já comprou. Como é que você vai... Que democracia é essa que você concorre com um sujeito que já tem 50 prefeitos comprados? Então, essa pessoa que quando já chega, ela já está comprada, ela já não representa mais ninguém. Porque se ela representasse, as leis que o povo quer não é audiência de custódia. Quem é que pediu para o Congresso legislar e pôr audiência de custódia, juiz de garantias? A senhora sabe algum cidadão brasileiro que tivesse interesse nisso? E são as consequências do que hoje a gente vive, né? De uma legislação mais aberta, de uma legislação que às vezes não cumpre com o seu dever. Né? Então, hoje, pela legislação, a pessoa que é conduzida ali à presença do juiz tem um juiz para ouvi-lo, para ele acusar o policial. Então, inverteu-se. Quem passa a ser acusado é o policial, porque na audiência de custódia o único objetivo dela é o preso reclamado do policial. Tem um juiz para ouvir as queixas do preso. E, para mim, isso é um completo disparate. E quem sofre mais com isso, doutor, eu falo que é a comunidade, né? A sociedade, de forma geral. Por quê? Você pega alguns anos atrás, né, o policial ele trabalhava de um jeito.
hoje ele trabalha de outra forma. Não sei se o senhor viu que saiu tem uma ação civil pública do Ministério Público obrigando todos os policiais militares, foi até proposta recente, para utilizar câmeras, né? Aqui em Minas Gerais, acho que em algumas localidades já estavam, né, usando, em outras localidades ainda não. E eu falo que atuar, né, um policial, imagina 8 horas do turno ali com uma câmera. Ele vai atuar, assim, ele não vai correr atrás de nada, ele vai fazer ali as 8 horas dele. Chegou, fez o boletim de ocorrência, ele vai registrar o boletim de ocorrência. Então, eu falo que o índice de prisões, de apurações, tende a só diminuir. Agora, apesar de que eu acho que é importante, realmente, né, de certa forma, o uso de câmera resguarda, né, os policiais, porque quantas e quantas vezes vão na corregedoria denunciar policiais, os policiais, às vezes, é só a palavra daquela pessoa contra a do policial. E a utilização de câmeras, apesar de muitas pessoas serem contra, de certa forma, eu acho que protege o policial, né? Eu falo que o policial ele não vai fazer nada além, né? Que a gente sabe que muitos policiais vocacionados, eles fazem até além para conseguir apurar, prender. Eu falo que agora ele vai atuar nos estritos termos da lei mesmo, sabe? Mas eu vi, poucos dias atrás, uma reportagem de jornal, doutor, finalmente os delegados se movimentando, acho que na questão do trânsito do dinheiro, da lavagem, né? Ah, sim. Sim, porque é o seguinte, se você depender de juiz para deferir... Gente, pelo amor de Deus, que eu, cidadão honesto, ganho com sigilo de conta bancária, sigilo de imposto de renda, sigilo de não sei o quê. Passa-se a ideia, e essa cúpula, essa elite que manda os bacharéis, né, o que se chama República dos Bacharéis, passa a ideia que não, aquilo ali é um direito humano, estou preservando o direito humano. Que direito humano que eu quero? O que eu tenho que esconder no meu imposto de renda? Por mim, não estou nem me lixando que o delegado vasculha o meu imposto de renda. Isso que ele não deve nada, né? Não tem, meu amor. Então, isso é mentira. Entendeu? Então, é complicado. Agora, a senhora como professora, eu, por exemplo, eu estou escrevendo um livro, tem vários capítulos lá que eu vou escrever sobre direito penal. Para mim, esse direito penal e processo penal não faz nenhum sentido mais. Eu vi um documentário que nos Estados Unidos 93% das pessoas presas não passaram por esse processo judicial para condenar. Eles são presos porque eles passam por aquela audiência que a gente chama de custódia lá ele pode negociar com o juiz. Não, igual nesse crime do Vila Forte. Para que esperar um julgamento pelo júri? E vão anos aí ainda. Vão anos fazer um teatro daquele. Se as provas estão todas ali, entendeu? Por que a gente tem que fazer esse processo? E será que os Estados Unidos é tão louco assim que 93% das pessoas que estão presas não são submetidas a um processo ordinário como o nosso? Primeiro a gente faz um inquérito para depois passar por um processo. Isso é uma loucura. A maioria dos crimes hoje tem câmeras. Então a verdade está estampada na cara de todo mundo. Para que tem que se submeter a esse rito? É lógico que esse rito só beneficia uma classe de pessoas, advogados, remuneração de profissionais da área de segurança, justiça, etc. Então, se cria essa burocracia toda para satisfazer vaidade de pessoas. Um processo normal, hoje o processo, para mim, é uma loucura. No meu tempo, o processo começava pelo interrogatório do réu. Para mim, faz toda a lógica. Se eu acuso uma coisa da senhora, a senhora se defende logo. Mas, assim, nesse ponto eu vou discordar do senhor. Pelo menos na investigação, o interrogatório do réu, para fim de investigação, do investigado é melhor. Porque quando você produz tudo dentro da investigação, você sabe o que vai perguntar, vai ver onde que ele vai se contradizer.
ouvir, pelo menos para fins de investigação. Quando você ouve ele primeiro, você não... Ele pode falar o que for, mentir na cara dura, que você não vai ter nada que foi produzido até para contradizer. Não, doutora, mas não quer dizer que ele sendo ouvido primeiro, ele não pode ser ouvido depois. Não há impedimento das duas coisas. Não há impedimento. Segundo, doutora, é porque é o seguinte, é porque a versão ele tem que apresentar de cara. Porque hoje em dia, como ele é feito, ele ouve todas as testemunhas, no final ele adapta a versão dele ao que as testemunhas falaram, ao contexto da prova. Isso, para mim, é um disparate, com todo respeito. Porque imagina a senhora, se eu tenho um filho, meu filho vai lá na casa do vizinho e joga um ovo lá. Aí vem o vizinho, vou reclamar do seu filho, que jogou... Aí a mãe fala assim, meu filho, cale-se, ela tem que provar tudo, você não tem que falar nada, ela que tem que fazer a prova. Alguém funciona dessa forma? A forma que a gente funciona... Meu filho, você fez isso mesmo? Porque a inocência, doutor, ela grita, ela é gritante. Se a pessoa é inocente, ela quer berrar. Sempre, quando eu fui acusado, eu quis falar primeiro, eu quis me desvencilhar daquilo. Vou me calar, vou só falar perante a justiça. Isso é a tática de gente vagabunda. Você já está se condenando. O ideal seria que fosse fácil assim mesmo. A pessoa lá confessar. Quem é inocente, doutor, a gente sabe, assim, desde o início, né? Quem tem a sua responsabilidade para ser apurado ali, ele vai mentir, criar álibis e tudo. E quando a gente ouve ele ali primeiro, a gente nem tem... Ele vai criar milhões de álibis, entendeu? Porque a gente não sabe... Mas aí se encontrar... Ele não vai poder consertar lá na frente. Mas quando a gente constrói uma investigação e fecha de todos os lados, ele fica sem saída depois no final, entendeu? Mas lógico demora, doutora. Eu estou falando da investigação, se ele confessar logo de início, igual nos Estados Unidos, se ele confessar logo de início e já negociar ali com o Ministério Público as possibilidades de pena que ele tem... Hoje nós temos a ANPP, né? O Acordo de Não Persecução Penal, que permite ele confessar, ter o benefício ali, que é para alguns crimes específicos. Não são para todos, inclusive crimes com violência e grave ameaça, não cabe esse acordo. Mas, para fins, né, eu falando aqui dentro do inquérito, é uma estratégia. Tanto que a gente, né, nem tem esse requisito mesmo de ouvir ele por último, né? Mas até como estratégia mesmo, porque o ideal seria que ele fosse lá e confessasse. Eles não confessam, a investigação fica complexa, dá trabalho, eles criam histórias, eles criam motivações, trazem excludentes, então... Mas a investigação surge para desconstruir isso tudo, mas entendeu? É porque o modelo de processo é errado. Se a pessoa visse vantagem, ela enxergasse vantagem desde o início em confessar e ficar livre daquele processo complicado de ter que pagar advogados e tudo, muitas vezes ele confessaria. Não tem como negar, muitas vezes, um homicídio daquele lá do Velha Forte. Aquele caso ali... né, tá não, a maioria dos crimes hoje tem câmeras para todo quanto é lado. Então, a gente faz um teatro do processo, um teatro. E isso é lógico, é para satisfazer interesses de grupos. Não tem lógica esse tipo de processo penal existir mais, não. Né, doutor? Eu questiono muito isso, né? Eu acho que a raiz de tudo hoje está no processo. Agora, essa questão de subverter o processo ao ponto que o STJ está fazendo, imagina, como é que nós faríamos? Vamos tentar imaginar, eu não consigo, eu não acompanho tão de perto, senhora. Se a polícia, eventualmente, abrir um capô de um carro, achar lá uma pessoa sequestrada, ela vai ter que fechar o capô, devolver o sequestrado para o bandido? Como é que é? Na verdade, o STJ, cada dia mais, né, a gente já tinha conversado sobre isso, dificultando o trabalho da polícia.
quantas e quantas armas foram recuperadas, pessoas sequestradas, localizadas, mas do jeito, né, que anda, né, o STJ está cada dia proibindo os policiais de exercer o seu trabalho, que é de abordar veículos, é de entrar em residência quando há uma situação clara de flagrante, porque a própria Constituição permite que os policiais entrem na residência quando há uma situação clara de flagrante. Então, se o senhor concorda comigo, vendo uma pessoa entrando dentro da casa com um pacote de droga, ele não pode entrar dentro da residência. E o senhor, né, foi magistrado, sabe uma dificuldade que hoje para a Polícia Civil especificadamente, que eu acho bem difícil, é a questão da demora na concessão das cautelares, entendeu? Então, por exemplo, foi uma certa vez uma mulher falou assim, acabaram, né, de subtrair minha residência, pegaram joias, isso, e quem pegou foi fulana de tal, na casa dela. Né? Aí, lógico, a gente sabe disso, que a polícia bater lá, fulana, devolve, ela não vai devolver, vai falar que não está. É uma situação que a gente precisa de um mandado de busca ali demorou um mês para sair. Você acha que nós conseguimos pegar alguma coisa? Doutora, a senhora está me falando que eu estou cansado de saber. É por isso que eu demorou o processo. Essas medidas cautelares. Eu estou falando que a senhora que eu estou escrevendo sobre isso, eu chamo esse direito que eu estou querendo introduzir de um direito penal preventivo. Então, basicamente, é isso que a senhora falou, as medidas cautelares. São várias as medidas cautelares que a gente poderia evitar. Hoje, com meios eletrônicos, a tornozeleira, você limita até o espaço que a pessoa pode transitar. Então, não precisa de cadeia. A maioria dos crimes hoje, eu acho que se resolveriam com medidas cautelares. Sim. Mas por que isso não é implementado? Agora, você submeter isso a um juiz, a medida cautelar, ali a um processo, ele vai demorar um mês para despachar. Então, como é que uma justiça dessa funciona? Agora, a senhora já tem notícia de algum movimento no Congresso Nacional para criar uma lei para resolver essas questões? Claro que não. O deputado só quer saber de emenda e de dinheiro para se reeleger. Só isso. O povo não está representado mais por ninguém. Então, quem está fazendo essas leis são esses grupos minoritários de direitos humanos que aprovam essas leis. E as pessoas ficam iludidas. Porque a esquerda não gosta de prender, é a direita que faz, é a direita que é dura. Mas quem é que votou, quem é que sancionou essa lei do juiz de garantias, da audiência de custódia, tudo não foi o Bolsonaro? Não é questão de esquerda e de direita. Essa lei que quase que proibiu aquela lei, a nova lei dos crimes de responsabilidade, do abuso de autoridade, que é uma lei ridícula. Se a senhora lê, é ridículo. E impediu muito, né, o trabalho dos Quem é que sancionou essa lei? Não foi o Bolsonaro? Não foi a direita? Não tem fuga, não tem onde fugir. Porque o povo não está representado. Os interesses. Hoje, o CNJ, o judiciário é que está legislando. Então, o CNJ falou que nas audiências de custódia só se pode perguntar ao preso se ele foi bem tratado pelo policial. Quer dizer, se gasta uma audiência, não pode perguntar para o preso: meu senhor, o senhor cometeu ou não esse fato? Deixa ele falar, não pode ser proibido. Para mim, isso é uma loucura. Agora, eu não sou professor de direito, nunca fui. Eu só acompanho o processo como uma coisa lógica. Para mim, não tem lógica nenhuma levar o preso à presença da autoridade para só reclamar do policial, da forma da prisão. E a maioria reclama. Né? E hoje, por exemplo, a polícia se resguarda, todo preso que passa na delegacia tem que necessariamente fazer, né, o ACD, o auto de corpo de delito, para quando passar na custódia, ele vai falar, mesmo que não tenha sido agredido, mesmo que a prisão tenha ocorrido, né, como na maioria das vezes acontece, ele vai falar, porque ele sabe que utilizar isso é utilizar de um subterfúgio que a lei permite. Então, ele vai usar. Então, assim, a polícia se resguarda com a ACD.
Porque na audiência de custódia todos falam. Então é impossível trabalhar, na verdade nós estamos chegando à conclusão que é impossível trabalhar com polícia hoje em dia. Porque esse processo, supostamente, que garante direitos humanos, direito humano fajuto, porque o povo não está minimamente preocupado com esse tipo de coisa. Entendeu? Isso aí está aí para garantir a impunidade que é aberta, como eu falei com a senhora, a impunidade é aberta. Eu, como delegado, como promotor e juiz, nunca tive dificuldade de chegar no lugar e ver tudo que está ali. É. Eu vou ser um pouco mais otimista, doutor. Eu entendo, né, que hoje, concordo com o senhor, é muito complexo, é difícil, né, exercer a função, né, de policial, tanto policial militar, policial civil, próprio policial penal, diante, né, dessas alterações legislativas que a gente tem todos os dias e não vem nada para beneficiar, né, a polícia como toda, a polícia cada dia mais desmotivada, com salário defasado, mas eu acredito que ainda, né, tem muitos policiais que estão ali, e se eu levar isso, né, de que não trabalha, que não vai resolver, que vai chegar lá, eu acho que a gente não tem nenhum porquê de fazer nosso trabalho. Não, mas né? é o contrário, doutor, é o contrário. Eu penso, diferente da senhora, eu acho que a gente tem que falar muito nessas coisas, não é para desentusiasmar as pessoas, não, é para incentivar as pessoas a enfrentar. Exatamente. Se a gente partir para esse lado, eu acho que as pessoas elas têm que entender, né, e correr e colocar realmente as pessoas que as representam ali, né? Em dificuldade. Exatamente. Porque as pessoas estão sendo enganadas que existe uma democracia, que existe liberdade de voto, quando na verdade não existe. O deputado já tem eleito e reeleito, porque com o orçamento que ele tem na mão, qual a chance de eu entrar num pleito daquele e sair vitorioso? Só se eu entrar num esquema paralelo, quase sempre uma pessoa que ameaça o político é quem cria ali um esquema paralelo e entra por outra forma. Então, a menos que a pessoa for um Romário, uma pessoa muito famosa, ele consegue furar essa bolha. Mas hoje a coisa está tudo dominado. Mas agora, o que nos resta a fazer é gritar. É falar abertamente, porque tudo hoje está ligado a certos interesses, né? É interesse muito de academia, interesse de grupos minoritários, esse identitarismo louco que está aí, as pessoas ficam loucas. E a gente está discutindo, em vez de estar discutindo segurança pública, um processo penal efetivo, uma forma... A gente está discutindo o quê? Pronome neutro. Isso interessa a quem? Está discutindo essas coisas. O Congresso está muito mais discutindo essas coisas que as minorias nos impõem, nos empurram, do que as pautas que a maioria quer. Nós queremos discutir a menoridade penal, se faz sentido ainda hoje um jovem de quase 16, 17 anos ser completamente impune. Ah, não é impune? É impune, sim. Vamos falar a verdade. Vamos falar, mas não, mas tem um negócio... Não tem nada, não. É impune. E essa questão que o senhor tocou no assunto da menoridade é algo que mexe tanto comigo, porque as pessoas elas não entendem. Às vezes, assim, já deparei com adolescentes que tinham 30 passagens pelo crime de furto. 30 passagens pelo crime de furto. E nunca tinha cumprido. Às vezes, cumpre uma medida socioeducativa, no meio aberto, não vai, uma advertência, uma repreensão, prestação de serviço à comunidade que não resolve. Aí, quando você tem um adolescente, né, um caso até próximo de mim, cometeu um homicídio, a vítima era um pouco próxima, da forma pior possível, que a pessoa fala assim, vai ficar 3 anos. Não, 3 anos é o prazo máximo. Não quer dizer que ele vai ficar 3 anos, não. Isso também não. Ele ficou 1 ano internado, cometeu um homicídio da pior forma possível. Agora, como é que você explica para a família que perdeu um ente querido, que aquela pessoa já, inclusive, né, o autor hoje vive a vida normal, faz faculdade, como se nada tivesse acontecido? Né? Aí, e doutora, ter que forçar a pessoa que não pode, né? Que aquela pessoa tem direito ao esquecimento, que não pode ficar lembrando o tempo todo lá, né? Ninguém pode comentar que ela praticou há alguns anos atrás um homicídio de forma brutal. Doutora, a senhora conhece... vamos submeter a votação na população, vamos saber qual seria o índice de aprovação da redução da maioridade penal, da menoridade penal.
eu acho que seria 80% no mínimo. Eu acredito que com certeza também passaria fácil, viu? Mas Mas quem defende contra fala que não pode, porque é direitos e garantias fundamentais. Garantia de quem? Se não interessa, Que se não interessa isso a não maioria. pode nem mudar por emenda constitucional, então vai levar. Não, mas isso é discurso É. dessa elite ridícula, desses acadêmicos ridículos, doutor. Hoje em dia se questiona até a verdade real. A lei está questionando até se existe verdade real. Porque no meu tempo, não. No meu tempo, Hoje discute. é uma discussão absolutamente idiota, filosófica, imbecil, mas atrapalha o trabalho, né? Porque hoje se questiona se eles querem um processo que é um jogo. O juiz não pode interferir, não pode ter um juiz que faça prova nenhuma. Como é que eu, juiz, vou ver um processo todo mal conduzido por um promotor, às vezes inexperiente, e eu vou ter que dar uma sentença em cima de prova produzida pelos outros, sem falar nada, sem procurar corrigir o processo? Que imbecilidade é essa? Que loucura é essa? Ah, mas o juiz vai se contaminar? Ou então põe mais 2 juízes para julgar. Agora, tirar o juiz do conhecimento dos fatos, igual hoje, se faz um pré-processo com direito de garantia, depois arquiva aquilo, o juiz, que mesmo que vai julgar, não pode ter conhecimento de nada daquilo. Que coisa louca! Só entra na cabeça de acadêmico, dessa elite, dessa intelectualidade que ganha dinheiro com processo, com essas coisas, porque isso não tem lógica. Entendeu? Então nós temos que questionar, primeiramente, o processo penal, porque senão vocês vão trabalhar a vida inteira sem conseguir, com essa frustração que eu trabalhei a vida inteira. Eu cumpri 37 anos, sempre frustrado, sabendo que tudo que eu fizesse aqui... Eu fui um policial, eu fui delegado com 24 anos, doutor, de idade. Eu fui detetive com 18. Fiquei 6 anos como detetive, assumi como delegado aos 24. Menino, com 50 e poucos quilos, magrelo. Eu prendi mais droga do que a polícia inteira de Minas Gerais. Eu fiz 13 apreensões de droga naquela época, lá em Pedra Azul, 560 quilos de maconha, assim, com a maior facilidade. Eu peguei um pátio lotado de carro furtado, devolvi um por um. Teve uma briga danada, porque eu não sabia, as seguradoras vieram me pagando, me dando prêmios por eu ter devolvido os carros, e hoje eu vejo as delegacias lotadas de carro furtado. Naquela época que não tinha internet, eu conseguia, através de decalque, mandar para as fábricas, fazer investigação. Está tudo na nossa cara, doutor, mas não pode mexer com determinadas pessoas, entendeu? Então o Supremo para garantir isso. Você não possa... O STJ também, né? Claro. Uhum. Todos os altos tribunais, gente colocada ali. Eu, por exemplo, vou confessar para a senhora, nunca na minha vida, num minuto sequer, eu tive a pretensão de ser um juiz do Supremo. Porque eu iria que para chegar lá eu tinha que rodar bolsinha na esquina, eu teria que me prostituir para chegar lá. E eu desafio, doutora, porque nos meus anos que eu fui juiz, delegado, eu acabei com tanto esquema de corrupção aqui, quando eu cheguei aqui, eu acabei com o esquema aqui na Unimontes, uma sala que aprovavam 20 alunos na faculdade de medicina, com 40 e tantos alunos colocados por políticos lá fraudando vestibular, entendeu? E no final da minha carreira, o DPVAT, que consumiu aí bilhões, é uma fraude maior do que o próprio Petrolão, que foi investigado pela Lava Jato. Eu nunca falei isso. Eu sempre fui muito resguardado. Mas agora eu quero gritar, porque depois de tantos anos, a senhora pode ver lá no Congresso Nacional, está lá escrito na CPI, que apurou a DPVAT, aonde é que nasceu todo aquele escândalo, a apuração dos escândalos de DPVAT, está lá, Montes Claros. Tem meu nome lá não, mas fui eu mesmo. Então não tem dificuldade não, doutor, está tudo na nossa cara. Mas a gente não pode atuar. E hoje está muito pior, porque se você falar qualquer coisa,
Antes, no meu tempo, eu ainda podia falar com o juiz, gritar, acusar. Eu fui à ONU acusar o Tribunal de Justiça. Eu fui na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia acusar o Tribunal de politicagem, de fraude na carreira do juiz. Toda a carreira do juiz é fraudada ainda hoje. E eu acredito que na polícia também ninguém é promovido por mérito, coisa nenhuma. É politicagem, safadeza, só está trabalhando aqui, mas se só trabalhar não vai ser promovido por isso. Então, é isso que a gente tem que falar. Eu sei que a senhora não vai querer entrar nesses assuntos que hoje está delicado, mas eu falo. É um assunto muito delicado, inclusive minha história até parece um pouco com a do senhor, né? Eu também fui detetive, entrei com 20 anos, virei delegada com 23 e passei assim por várias delegacias. E eu falo que muito, doutor, né? Eu entrei na polícia ouvindo dos mais velhos que era dessa forma, de que a gente não poderia mexer com algumas pessoas, não poderia fazer determinado serviço. Mas eu acredito que dentro da polícia, sem entrar nessas questões de promoção, sabe, que cada dia é mais difícil, né? Mas eu falo que muitas vezes o trabalho, infelizmente, não deveria ser só isso, é muito por questões de vocação, de vontade de fazer diferente mesmo. Mas hoje na polícia, por exemplo, a gente tem a polícia investigando muito mais políticos do que algum tempo atrás, né? Essa semana mesmo foram presos 14 ex-vereadores numa investigação da Polícia Civil, ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, para um delegado ser mudado de cidade, tem que ter a aprovação de todo o Conselho Superior da Polícia Civil. Não é uma inamovibilidade como sim, os juízes têm, e eu, inclusive, defendo que deveria existir também para os delegados de polícia, diante da sensibilidade da função mesmo. Mas hoje, para um delegado ser removido de um local para outro, é aprovação de todos os membros do Conselho Superior da Polícia Civil. Então, é muito mais difícil do que alguns anos de uma pessoa que estava numa cidade com a família. A política de deputado local e de tudo, né? Diminuiu, assim, bastante. Ainda eu falo que isso é um câncer, né, na polícia, essa questão dessa interferência, mas eu falo que a cada dia diminui. Inclusive, a maioria, né, dos policiais que hoje eles entram na polícia, eles são policiais assim, altamente estudiosos. Hoje, na carreira da Polícia Civil, para você passar para investigador, você tem que ter um curso superior, apesar do salário não ser um salário digno, mas são pessoas com uma capacitação técnica. Isso que é triste, né, doutora? Porque para você ser um soldado, um detetive, investigador... Tem que ter curso superior. Você tem que ter curso superior. Agora, para ser presidente da República, você pode ser um analfabeto. Então, no meu tempo, não sei se a senhora é muito mais nova do que eu, mas no meu tempo se falava assim, quando o sujeito não presta para nada, vai ser soldado. Hoje é diferente. Hoje, para ser soldado, você tem que ter curso superior. Agora, hoje, quando o sujeito não presta para nada, vai ser político, vai ser candidato a vereador, vai ser candidato a deputado. É isso, infelizmente. Agora, a gente vai caminhando para o final, porque, infelizmente, doutor, a nossa conversa foi por tantos caminhos, porque é tanta coisa para falar. Eu queria finalizar para não ficar muito extenso. A senhora, por gentileza, a senhora volta em outra hora que a gente faz uma pauta mais voltada aos casos concretos. Sim, vou voltar, né, com todo prazer, doutor. Porque eu tinha muita curiosidade para saber como é que está o trabalho da polícia hoje em dia, com tantas dessas modificações. Eu estou afastado há muitos anos do convívio diário, né? Então, mas eu posso prestar um testemunho porque, com propriedade, porque eu conheci muito a polícia, eu conheci o judiciário, fui juiz durante quase 30 anos, eu fui promotor durante 2 anos. Então, eu conheço essas instituições. Mas aqueles policiais que eu conheci eram pessoas equivocadas, eram pessoas maltrapilhas, mal vestidos, os carros eram remendados, às vezes, com arame. Eu dirigia aquelas viaturas velhas, mas tinha tortura, tinha tudo isso. Eram pessoas, mas eram pessoas que dedicavam à profissão, que tinham gosto por trabalhar. Eu nunca vi isso no Ministério Público, na magistratura, em lugar nenhum. Eu só vi isso na polícia. Então, isso é verdade. As pessoas acordavam de madrugada para
para fazer uma campana, dormir ali para fazer uma campana. Isso, doutor, não existe. O policial, realmente, quando ele é vocacionado, ele sente a dor de não poder enfrentar isso, entendeu? É isso que a gente tem que derrotar. Porque não é que não vale a pena trabalhar, é porque igual eu fiz a minha vida toda, eu fiquei contente trabalhando, satisfazendo e resolvendo as questões dos casos do varejo, ali um caso ou outro. Mas o que eu penso é que hoje nós temos que resolver a questão no atacado. E não vai fazer isso sem modificar a lei, sem modificar o processo, sem libertar o policial dessas amarras políticas, porque policial, a polícia é Estado. Ela não pode ser subordinada a qualquer político, a qualquer governador, qualquer ideologia, não. A polícia deveria ser organizada, deveria ser fiscalizada por um conselho de Estado. Então, estou totalmente favorável a essa ideia. É nojento quando eu vejo, às vezes eu vejo, os delegados regionais, delegados superintendentes, andando a tiracolo com deputado, que a gente sabe, é uma coisa chata. Eu vou te falar uma coisa, verdade com a senhora, eu com 29 anos de juiz, que eu trabalhava do lado da prefeitura, eu fui na prefeitura uma única vez. Quando eu vejo gente miscuída com política, já me dá nojo. Então, a gente tem que separar essas coisas, né? É isso, eu vou deixar por último esse depoimento, que o policial, eu acho que ele sofre. Doutor, agradeço a oportunidade. Assim, eu reforço aqui essa questão de que a maioria dos nossos policiais, o senhor tem a visão, né, de quase 30 anos atrás, quando o senhor entrou. Hoje a gente tem um pouquinho mais de estrutura, não é a ideal, mas eu falo que a maioria dos policiais, na maioria das vezes, eles são vocacionados, eles pegam ali a dor da família, né? E nós que trabalhamos com crimes contra a vida... Mas de um tempo para cá ainda continua assim ou está modificando, doutora? Não, continua. Eu falo assim, de estrutura melhorou bastante, né? Lógico, eu passei por 3 cidades, eu falo, em São João da Ponte, uma cidadezinha, a zona rural era muito maior ainda, não tem a estrutura que Janaúba tem, e Janaúba não tem a estrutura que Montes Claros tem, porque Montes Claros é um departamento, Janaúba é regional, e São João da Ponte é uma cidade com marca normal. Então, a estrutura modifica de acordo com o tamanho da cidade também e das demandas da cidade. Mas eu falo que, da mesma forma como o senhor trabalhou há 30 anos, quantas e quantas vezes eu acordo às 4 horas da manhã, a gente fica feliz com os resultados da operação, sem saber que não vai ganhar nada ali, fica satisfeita com prisão, quando dá uma resposta para a família. Eu fico até emocionada quando familiares chegam para mim, assim, agradece, sabe, você fez mais do que o seu serviço, mas pelo menos você trazer um pouquinho de alento, né, para aquela família que teve um ente, né, que perdeu um ente, saber que pelo menos, de certa forma, ali naquele momento, a pessoa vai ser presa, vai cumprir, mesmo a gente debatendo aqui esse tempo todo de que a pessoa ser apurada que foi ela, que passar por um processo penal não quer dizer nada também, né? Que pode chegar lá na frente e o jogo virar, a pessoa ser absolvida no júri, mas você entende que isso é satisfatório. Mas eu acho que é a questão de mesmo ser vocacionado mesmo, de gostar do que faz, sabe? E o policial, eu falei, o policial normalmente é vocacionado. A maioria dos policiais, eles são vocacionados, você pode... Tem policial que trabalha comigo, que você pode ligar para ele... Um caso recente de uma menina desaparecida, de uma suspeita que estava aqui. Ele saiu de casa 9 horas da noite, assim, e não vai ganhar folga depois, não ganha nada a mais para verificar se a menina estava em tal lugar. Eles continuam fazendo campana de madrugada, campana à noite, e assim, você vê a satisfação deles entregar o melhor resultado possível, né? É uma pena que não há valorização, né, do tamanho que eles se esforçam para isso, mas eu posso garantir para o senhor, garantir para a sociedade como um todo, que essa é a realidade da maioria dos policiais que a gente tem hoje, sabe?
E a gente torce aí para que venha uma valorização, né? A gente hoje vive uma realidade na polícia de que muito tempo sem um reajuste, sabe? Jornada de trabalho que, às vezes, né, para você ganhar um adicional noturno, você só consegue na justiça. A gente, para conseguir um auxílio alimentação, tem que ser na justiça também. Direitos básicos deveriam ser reconhecidos ali para todas as classes, sabe? O adicional de um delegado regional para exercer um cargo de chefia tão importante, que acho que parece que é 300 ou 400 reais. Mesmo. É um absurdo completo. Absurdo. De uma responsabilidade. Quem vai assumir uma responsabilidade dessa para ganhar 300 reais? Só um louco. Só uma pessoa muito vaidosa, porque se me oferecesse um cargo desse, eu chutava o balde na cara do sujeito. Só uma pessoa, só por vaidade, que justifica uma pessoa aceitar tanta responsabilidade por 300 reais. Né? É uma loucura. Eu também, eu vejo dessa forma, né? Concordo com a senhora. Tem que ter muito mais assim, valorização. A gente sabe que combater hoje o crime organizado, a polícia tem que ser muito mais organizada do que o crime, e isso envolve, né, além de policiais vocacionados, policiais treinados, em estrutura mesmo de utilização de inteligência. Hoje a polícia ela tem que ser uma polícia inteligente, né? Apesar da gente utilizar de meios ordinários ainda de investigação, mas o que vai definir realmente uma investigação é a utilização da inteligência mesmo. Eu acho, a senhora falou em crime organizado, eu tenho uma teoria que eu me preocupo menos com o crime organizado, porque o crime organizado já está sendo combatido. A lei já pune. O que eu mais me preocupo hoje em dia é com o crime institucionalizado. Aquele crime cometido por pessoas que participam das instituições, né? Esses não são punidos, os tribunais estão aí para proteger, ninguém sabe que existe, né? Eu vou escrever sobre isso. Eu acho que mais grave hoje no Brasil antes do crime organizado, é o crime institucionalizado, aquele crime que está no seio do Estado enfronhado, né? Nós voltamos para conversar sobre estudo em outro dia, doutor. Eu agradeço a presença da senhora. Como foi feito assim, de improviso, a gente foi meio teórico, talvez, aqui. Nós teríamos que, talvez, voltar para ser mais práticos. Mas a senhora satisfez a minha curiosidade. Eu agradeço. Espero que eu não tenha trazido nenhuma dificuldade, sendo inconveniente perguntar tanta coisa para a senhora, que eu não tenha trazido nenhuma dificuldade aí no exercício da função. Mas... Eu que agradeço, doutor. São assuntos, de fato, assuntos, né, sensíveis, mas eu acho que tem que ser ditos, tem que ser expostos, a população tem que entender assim, o que de fato acontece, porque eu adoro ler, né, às vezes algumas percepções da pessoa que não é da área jurídica, e às vezes como que para elas é muito mais fácil, né? A polícia chega e prende alguém, e como que é muito mais complexo o processo, né? Por isso que eu acho que é importante levar isso para a sociedade, sim. Então, agradeço, doutora, e volto sempre. Eu acho que daqui para frente eu vou querer me enfronhar mais nesses assuntos, voltar. Depois de tanto tempo afastado, tem 7 anos que eu aposentei, fui mexer com outras coisas, mas agora eu estou assustado com o Brasil. Essa falta de lei, eu acho que esse tema a gente tem que tocar sempre, e eu quero contar com a participação do policial, né? Chamar a senhora, outros colegas, e a gente, aos poucos, vai achando um caminho para isso, né? Sim. À disposição, doutor. Obrigada.